Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, mais um grande dia a todos aí, estou na área novamente pra gente passar as últimas informações sobre o Vasco. Tá conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez? Então olha, venha se juntar a nós, sendo um inscrito e claro, se puder ainda dar uma moral com seu like, compartilhando nosso conteúdo jornalístico, eu te agradeço de montão. Bom, nesse boletim de hoje, meus amigos, vamos analisar aí o martelo batido pela Justiça Comum do Rio que manteve a interdição de São Januário para o público. Tal decisão causou revolta a todos que esperavam, um melhor entendimento dos magistrados. O Vasco promete recorrer às últimas instâncias e eu vou te contar como anda essa situação. Vou falar também dos treinos do Vasco visando o duelo contra o Bahia, a despedida de um jogador do elenco que está indo para o futebol argentino e trazer aí um depoimento de um atleta do time baiano que respondeu sobre o longo tabu que o Bahia vai defender no próximo domingo contra o Vasco lá na Fonte Nova. Portanto, se liga nesse vídeo até o final e vamos em frente! Bom, meus amigos, vamos iniciar esse boletim de hoje falando da decisão absurda da Justiça de manter São Januário fechado para o público. Tal decisão foi tomada hoje pela maioria dos desembargadores da segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio. Prevaleceu o entendimento de que o Estádio São Januário e o Vasco não possuem condições de dar segurança ao seu torcedor. O Vasco já corre contra o tempo e vai recorrer ao STJ lá em Brasília para que possa então ser analisado aí essa situação e desse modo revertê-la o quanto antes. Uma outra possibilidade seria um acordo com o Ministério Público do Rio para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, a tal TAC, O clube já tinha iniciado essas tratativas antes, visando obter essa situação, porém houve apenas uma reunião onde o Vasco havia se comprometido, de instalar um controle biométrico lá em São Januário. Mas os promotores também pediram mais ajustes e com isso a coisa não evoluiu. Olha, lamentável, esse entendimento da Justiça de manter São Januário fechado para o público. O Vasco já pagou na Justiça Desportiva a pena, fez todos os procedimentos necessários, E se a gente perceber no Brasil, meus amigos, no Brasil todo, já ocorreram aí coisas piores fora dos estados e não teve nenhuma punição, como está acontecendo com o Vasco, que está sendo obrigado a se privar de sua própria torcida, caso, claro, queira continuar jogando no seu estádio. Recentemente, a gente viu aí uma torcedora do Palmeiras nos arredores lá do Allianz Parque morrendo, outra morte nos arredores do Maracanã, no jogo da decisão pelo Carioca, O mesmo acontecendo próximo ao Newton Santos, lá no Beira-Rio um cara invadiu um campo com uma criança de colo para agredir um jogador adversário, a própria Vila Belmiro, Casa do Santos, está aberta aí após atos de violência obrigarem o encerramento de uma partida. Enfim, são tantas atrocidades, e que a gente não vê uma pena como essas, Seria perseguição? Algo político? Porque não há argumentos, que sustentem essa decisão. O que aconteceu em São Januário foi grave, claro, mas não é novidade no Brasil, como eu falei, conta com inúmeros outros casos violentos. Trata-se de uma punição implacável. Esse é o termo, onde os próprios torcedores do Vasco acabam lesados. Sinceramente, é desanimador. A gente que trabalha com futebol, tudo que vem ocorrendo aí. E eu espero que o Vasco deixe de lado essas notas oficiais e parta para soluções a curto prazo, E que possam restabelecer aí o direito do torcedor de assistir o seu time em São Januário e voltar à sua verdadeira casa. Nunca uma frase faz tanto sentido nesse momento, meus amigos. Contra tudo e contra todos, E você, como está vendo essa nova decisão da Justiça? Deixa aí a sua opinião nesse vídeo. Bom, vamos deixar essa decisão nas mãos do jurídico do Vasco e agora focar no duelo contra o Bahia no domingo, que é de vital importância para os rumos do time no Brasileirão. É jogo de 6 pontos e contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Por hora, o mistério continua sobre o Payet. Mas são grandes as chances dele fazer a sua estreia pelo clube. Ainda não se sabe se entrando logo de início ou no decorrer do jogo. Mas se depender da vontade do francês, o Payet entra logo de cara. Ele está motivado, treinando em 2 períodos e tentando realinhar aí o seu lado físico, já que está sem atuar desde maio. Ainda teremos o treino de quinta, de sexta e de sábado, E por isso o martelo não está batido. O mesmo acontece sobre o substituto do Zé Gabriel, suspenso pelo 3º cartão amarelo.
O Jair e o Barros disputam a vaga, mas não está descartado aí do Ramon, de repente, mexer no esquema tático e introduzir outra formação em campo, né, para cobrir aí esse desfalque no setor, né? Ainda mais que o Bahia é forte na Fonte Nova, por lá conquistou a maior parte dos seus pontos nessa competição. O Ramon está esperando um ritmo acelerado do adversário e já alertou a sua equipe para a necessidade de um melhor controle de bola ali no meio-campo, né? E não dar espaço ao adversário, tentando marcar lá em cima, pois o Bahia gosta de atuar pelos lados de campo e, acima de tudo, utiliza muito também das bolas aéreas. Bom, ainda sobre o Vasco. Hoje o clube praticamente encaminhou o empréstimo do Matias Galarza para o Talheres da Argentina, o Talheres do presidente Andrés Fassi, aquele que esperneava, né, pelo fato do Vasco não dar as tais garantias bancárias, né, para a aquisição do atacante Micael Santos, né, que quase veio para cá. Pois é, o Galarza está sendo emprestado por 18 meses e vai com passe fixado, ou seja, opção de compra após o fim do empréstimo. O paraguaio deve viajar amanhã para que possa fazer então os exames médicos na Argentina e assinar consequentemente seu contrato. Lembrando que o Galarza, de 21 anos, né, ele chegou ao Vasco em 2020 para a base e em 2021 teve aí a sua melhor temporada por aqui. Fez 36 jogos, 3 gols. Depois caiu de produção, foi emprestado para o Curitiba, né? E com o Ramon Dias perdeu espaço e só atuou uma partida neste ano. Em 2023, por exemplo, foram 17 jogos pelo clube e 2 gols marcados. Com a negociação do Galarza, o Vasco diminuiu o número de gringos na equipe. Agora são 7. O Mita, o Capasso, o Medel, o Sebastian, o Payet, o Verratti e o Orediano. Bom, agora vamos falar do Bahia, que espera contar com a força da sua torcida para manter aí um tabu contra o Vasco. Pois é, na Fonte Nova já são 8 jogos sem perder para o Vasco, 6 vitórias e 2 empates. A última derrota aconteceu em 2012, são 10 anos mais ou menos de invencibilidade jogando em casa. E o time, após 2 dias de folga, voltou a treinar hoje. Me contam alguns setoristas baianos com quem conversei hoje, que foi feita uma atividade na academia e logo depois do campo para trabalhar aí a parte técnica e a troca de passes. O técnico Renato Paiva cobrou também de seus jogadores, principalmente a participação tática num campo reduzido. Além do meia Cauli, que está lesionado, o time baiano também não contará com o meia Iago Felipe, suspenso por cartão. E hoje, o meia Léo Cittadini, que quase veio para o Vasco, né, e é um dos cotados para substituir aí o Cauli, participou de uma coletiva e, entre muitos assuntos, respondeu, claro, sobre como o Bahia pretende manter esse tabu contra o Vasco, né, na sua casa e as suas expectativas para essa partida. Vamos então ver aí a resposta do jogador. A gente sabe que o tabu não entra em campo, né? Eu acho que a gente tem que focar no nosso trabalho, ver o que o professor vai ter como estratégia para que a gente possa entrar focado e conseguir fazer um grande jogo contra o Vasco. Com certeza vai ser um jogo muito difícil. É um confronto direto, na verdade vamos ter 3 confrontos diretos agora nos próximos 3 jogos, então assim, a gente sabe da importância de vencer esses confrontos para que a gente possa sair dessa situação e almejar coisas maiores aí durante o campeonato, e a gente precisa fazer valer a força da nossa torcida, do nosso estádio, para que juntos a gente consiga os triunfos. A gente tem que buscar realmente essa regularidade, temos conseguido alguns triunfos e depois fora de casa não estamos conseguindo manter isso. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir engatar uma sequência positiva aí, vai nos dar mais confiança, vai nos dar mais segurança dentro da competição e com certeza vamos sair dessa situação. Bom, meus amigos, por hoje é só. Aqui é informação 100%. Como vocês puderam ver aí, totalmente objetivo, direto e você sempre fica bem informado. Agradeço demais a sua audiência, continue prestando esse trabalho e amanhã estamos de volta aqui no canal. Um grande abraço e até lá!